Jane Austen, nascida em 1775 em Stevenson, Hampshire, e falecida em 1817, foi uma das mais celebradas romancistas inglesas cujas obras capturam com sagacidade e perspicácia a sociedade rural e aristocrática do período regencial. Toda sua vida, embora aparentemente modesta e sem grandes eventos externos, foi riquíssima em observações e leituras, moldando sua capacidade única de tecer narrativas intrincadas sobre amor, casamento, status social e as complexidades nas relações humanas. Seus 6 romances completos, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, Emma, A Abadia de Northanger e Persuasão, aliás, todos eles já adaptados para teatro e cinema várias vezes, alguns deles inclusive pela Netflix, entre outras plataformas e estúdios, permanecem romances atemporais, ecoando verdades universais sobre a condição humana e, de maneira notável, sobre a vida das mulheres da sua época. Os bailes em suas obras transcendem o mero cenário de entretenimento. Na verdade, os bailes na literatura da autora também não deixam de ser personagens. São, na verdade, microcosmos sociais onde a delicada dança da etiqueta e do anseio humano se desenrola. Nesses salões iluminados, a vida social da época ganhava uma expressão vibrante. Muito longe de serem apenas ocasiões para diversão, os bailes eram palcos cruciais para a interação, observação e, acima de tudo, a busca por um destino social e matrimonial. Cada passo de dança, cada troca de olhares, cada convite aceito ou recusado carregava um peso imenso, capaz de alterar trajetórias e selar fortunas. Era ali que as primeiras impressões eram forjadas, os flertes iniciavam-se e as complexas hierarquias sociais se manifestavam sutilmente, mas com inegável força. O sussurro de uma fofoca, a recusa de uma dança, um sorriso trocado, tudo podia ser um presságio de amor ou de desgraça, tecendo a rica tapeçaria de cada narrativa. E por isso o verdadeiro significado dos bailes nas obras de Jane Austen é multifacetado. Eles servem como um palco central para o enredo, onde as protagonistas encontram seus futuros pretendentes, os segredos são desvelados e os mal-entendidos florescem. E aquele que conhece a literatura da autora nota essa peculiaridade logo no início. Mais ainda, os bailes são uma ferramenta de caracterização. A forma como um personagem se porta no salão, seja com graça, timidez, arrogância ou bom humor, revela muito sobre a sua essência. A etiqueta, os trajes, a conversa fiada, tudo contribuía para a construção de persona única. E era na observação dessas minúcias que Austen demonstrava sua maestria em decifrar a alma humana. Mas aí eu me pergunto, até que ponto a temática dos bailes não refletia ela própria? Jane Austen, uma observadora tão perspicaz, tão sagaz da sociedade, viveu em uma época em que os bailes eram uma parte fundamental da experiência de uma jovem. Embora seus romances sejam ficção, é inegável que suas próprias experiências em bailes, as observações das dinâmicas sociais, das esperanças e decepções ali vivenciadas, como eu mencionei há pouco, alimentaram a imaginação que deu vida aos seus personagens e cenários. Ela, como suas heroínas, certamente navegou pelos salões, observou as danças, sentiu a ansiedade de um convite e a leveza de um flerte. Cada movimento de seus personagens no salão, cada expectativa e cada desilusão, por menor que seja, podem ser vistos como ecos das próprias observações de Jane Austen sobre a sua própria vida, o amor e a busca por um lugar no mundo. Os seus bailes ficcionais são então espelhos límpidos da alma de uma época e talvez um reflexo poético da própria observadora que os eternizou em palavras. Outra perspectiva e bem mais interessante: e se a vida fosse um grande baile extraído de um livro de Jane Austen, complexo de interações sociais, expectativas e de busca incessante por um lugar no mundo?
Seríamos nós todos personagens em uma dança coreografada, onde cada movimento, cada palavra e cada omissão teriam um significado específico e não menos profundo? Sigamos então nessa fantasia. Em uma suposição do grande baile da vida, a etiqueta social seria, bem provavelmente, a nossa bússola. Não haveria espaço para a espontaneidade desenfreada. Em vez disso, a grandiosidade nos modos, a polidez nas conversas e a observação atenta das convenções seriam essenciais para navegarmos. E um olhar fora de lugar, uma palavra impensada ou um passo em falso na dança da vida poderiam ter consequências duradouras, alterando reputações e destinos. As fofocas seriam um murmúrio constante no salão, moldando percepções e influenciando decisões. E o centro gravitacional desse grande baile seria, inevitavelmente, uma feira a céu aberto de relacionamentos e de casamentos. Cada interação, cada convite para dançar seria uma oportunidade, não apenas um flerte, mas de avaliação, sobretudo. Dotes seriam as qualificações, ocultas ou explícitas, depende, e as alianças não seriam apenas de amor, mas de conveniência social e econômica. Não se trataria apenas de encontrar um cônjuge ou companheiro, mas de selar todo um destino, ascender socialmente ou garantir uma segurança que de alguma outra forma seria inatingível. Mas, além do casamento, esse baile refletiria o mercado de todas as grandes decisões da vida. A escolha de uma carreira, a formação de amizades duradouras, a busca incessante pelo reconhecimento e a construção de um legado. Outro cenário adicional a essa nossa aventura imaginária. Assim como as heroínas de Jane Austen, seríamos constantemente desafiados a equilibrar a razão e a emoção, a aparência e a essência. Nesse baile, as primeiras impressões seriam enganosas e o verdadeiro caráter se revelaria apenas através de provações e da persistência da observação. O orgulho e preconceito, parodiando aí o título de um dos seus livros, não seriam apenas temas do livro, mas obstáculos diários a serem superados em nós mesmos e nos outros. A autodescoberta seria uma dança lenta, onde cada erro e cada acerto nos ensinariam sobre quem realmente somos e quem desejamos ser. A verdadeira felicidade estaria em encontrar a sintonia com os poucos que realmente nos compreendessem. E, em derradeiro, já tomando o caminho de volta ao planeta Terra, talvez o mais intrigante nesse baile da vida é que haveria um narrador onipotente, onisciente, observando tudo com uma ironia sutil e uma perspicácia aguçada, revelando as motivações ocultas e os pensamentos não ditos de cada um de nós. Esse narrador, e cujo nome eu deixo a cargo de vocês que me assistem, revelaria as verdades, na verdade, sobre nós mesmos e sobre os outros no tempo certo, com um toque de humor e uma dose sutil de crítica, alimentada com algum sarcasmo. E agora me ocorre uma dúvida que me perseguirá por muito tempo. E se Jane Austen nunca escreveu sequer um livro ficcional, e sim cuidou de retratar uma realidade, não só de retratar, mas de profetizar uma realidade que se perdura pelos anos muito após o tempo dela? E se o seu grandioso baile esteja iniciado nesse exato instante e estejamos todos já posicionados em nossos lugares, desfilando etiquetas, superficialidades e frivolidades, como vemos todo dia pelo mundo afora? Caso seja isso uma verdade, gente, nossa arte então seria não apenas dominar os passos de alguma dança, mas sim encontrar a nossa própria melodia e dançar com autenticidade, mesmo que fora do ritmo supostamente irrepreensível da sociedade. Abraço.